Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo e eu vim falar sobre este livro com vocês. Que é isso, John? Esse livro é do John Bevere. É um livro maravilhoso. E eu ouço falar dele há muito tempo, é um livro bem conhecido aí no meio cristão. É muito bonito, né? Já tá bem esfolado, que minha mãe leu, depois eu peguei e li. É um livro bem barato também, tem um preço bem em conta. Simples, mas de uma densidade fantástica. Esse autor é maravilhoso, já li uns 2, 3 livros dele. E assim, sempre fico muito chocada. Ele tem uma revelação muito fresca, uma dependência muito grande do Espírito Santo. Então você vê uma atualidade na escrita dele, muito bem embasada biblicamente também, claro. Mas você vê um óleo fresco, sabe, nas escritas que é fantástico, edifica demais. E esse livro, que chama Kryptonita, né, e não é sobre o super-homem, mas traz essa alusão da Kryptonita com os cristãos. Publicado em 2017 nos Estados Unidos e no mesmo ano foi traduzido. Isso é difícil de ver, né? Mas esse autor já estava bem conhecido, então a publicação foi rapidamente traduzida aqui no Brasil, graças a Deus. Né? E tem sido um livro que tem edificado muitas vidas aí. Esse autor é o mesmo autor de Isca de Satanás. É o livro mais conhecido dele e é um best-seller maravilhoso, muito bom, já li também. Fala sobre a ofensa de uma forma muito profunda. E por que Kryptonita? A maioria de vocês deve conhecer a Kryptonita, que é aquela pedra, né, que tira a força do super-homem. Né? O super-homem foi criado em 1938, tem bastante tempo, mas não tem tanto tempo assim. E ele era invencível. Né? Aí colocaram na história essa Kryptonita, porque ele era muito forte demais, ficava sem graça. Né? Então eles criaram essa forma de, tipo assim, ele tem um ponto fraco. Né, que é a Kryptonita, que tira a força dele e faz com que ele tenha a força de um homem comum. E o super-homem é um super-homem. Né? Ele tem poderes, ele voa, ele enxerga através, né, da matéria, aquela coisa toda. E o autor traz uma relação entre a Kryptonita e o cristão. Da mesma forma que a Kryptonita, ela neutraliza e enfraquece o super-homem, até pode matar se ele ficar muito tempo perto dela, existe a Kryptonita espiritual também, que enfraquece e neutraliza a nossa capacidade como filho de Deus, como servo de Deus, né? Ele vem discorrendo sobre isso no livro. A gente sabe que Deus é infinito, que Ele é poderoso, que Ele é ilimitado, que Ele é grande, não há nada que Ele não possa fazer. E Ele nos fala que a gente é sal da terra, que a gente é luz do mundo, que a gente tem, né, a identidade de Cristo e tudo mais, que a igreja ela é vitoriosa. E a gente não vê isso na prática. Por quê? Será que Deus está enganando? Será que Ele confundiu as coisas? Será que não é para viver isso agora? E o John vem trazendo essa temática, né? Como tipo assim, a gente na verdade tem um potencial muito grande, a igreja também, só que a gente tem sido neutralizado pela Kryptonita espiritual e não tem vivido tudo que Deus tem para nós. A gente vê um exemplo da igreja primitiva. Eles tinham uma vida de poder muito forte, de obediência, de fidelidade a Deus muito grande. E eles experimentavam muito de Deus. E por que a gente não vive assim também hoje em dia? Ele vem discorrendo sobre o assunto, né? E falando sobre a questão do nosso maior desejo. O que a gente mais deseja na vida? Né? O que a gente mais almeja? Né? Como cristão, não estou dizendo nem como alguém do mundo. Né? Qual o nosso maior objetivo? É ser rico? É ser feliz, é ter um bom casamento, é ser bem sucedido, é ter uma família estruturada, né? Estar dentro do casamento também, é ter sucesso, é ter um ministério frutífero, né? Às vezes até esse tipo de coisa, é ter uma saúde plena. O que é? O que está em primeiro lugar? E ele vem trazendo uma crítica sobre isso, porque a gente acha que quando a gente tiver essas coisas a gente vai ser feliz. Tem pessoas que têm, e elas estão felizes. Tem pessoas que são super ricas, elas estão satisfeitas. Tem pessoas que gozam de uma saúde muito boa e outras que estão extremamente doentes. A que está com saúde plena está extremamente feliz e a que está doente está extremamente infeliz? Não necessariamente. Porque isso não é garantia de felicidade. Só que a gente projeta nessas coisas uma alegria que a gente pode conseguir. Mas que quando a gente consegue, às vezes a gente consegue, a gente vê que não está. Não preenche, não consegue preencher, porque não é aí que está a verdadeira felicidade. Porque a gente não está colocando o reino em primeiro lugar, como Jesus nos ensinou.
coloque em primeiro lugar, né? Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Não vai faltar nada para vocês, nada que vocês precisem. Mas enquanto estiver buscando em outro lugar, vocês não vão estar satisfeitos. Não vão ter contentamento no coração de vocês. Só que essa pergunta, sobre a primeira coisa mais importante, ela é uma pergunta que a gente não deseja muito fazer. Porque a resposta geralmente não é muito boa. Pra mim foi horrível, né? E eu percebi, sim, foi bem nítido pra mim, que não estava no Senhor. Estava nas coisas que Ele podia nos dar. E muitas vezes são as coisas boas, seja casamento, ministério, filhos, família, trabalho, ser bem sucedido. São coisas boas, só que isso não pode ocupar o primeiro lugar da nossa vida, porque quando ocupa, dá ruim. E a gente é enfraquecido, porque a gente vai estar adorando essas coisas e não ao Senhor em primeiro lugar. E isso vai tomar o lugar dele e vai fazer com que a nossa vida seja bem lascada. Não porque ele vai nos punir, mas porque não é isso que tem que ocupar o centro da nossa vida, entende? Tem que ser ele. E se não for ele, nada funciona. É você tentar fazer com o carro a gasolina funcione com perfume, entendeu? Ele é para funcionar a gasolina. Você pode até conseguir que ele funcione, sei lá, 1 minuto, 2, com alguma outra substância, mas ele foi feito para andar a gasolina. Outra coisa não vai resolver, não vai fazer ele andar e vai destruir o carro. E a gente não quer ver isso porque isso mostra a miséria do nosso coração, né? A gente quer falar dos outros, a gente quer criticar as pessoas, quer reclamar até de Deus. Mas a gente tem muita dificuldade em olhar para nós mesmos. E o grande motivo da nossa vida, muitas vezes, está na miséria, e muitos problemas que a gente tem, são consequências das nossas escolhas ruins. Sim, nossas escolhas ruins, né? E às vezes até com coisas boas, só que a gente coloca essas coisas boas em lugares errados, em posições erradas na nossa, dá importância extrema, tipo uma mãe que tem uma idolatria pelos filhos. Tão possível, tão comum, infelizmente, que os filhos estão em primeiro lugar. Então ela faz tudo por eles, tudo, né? Se ela tiver que desobedecer ao Senhor, tiver que desagradar a Deus, ela vai fazer, porque os filhos estão em primeiro lugar. Então tá valendo tudo, porque eu quero o conforto deles, eu quero o bem-estar deles. Então eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para poder deixá-los felizes. E não é assim que Deus faz conosco. Ele não faz tudo o que a gente quer, que a gente pede. Ele faz o que é melhor para nós, né? E essa cegueira, essa idolatria nos leva a agir de forma insensata, de forma até com loucura, né? Porque você está tratando como Deus coisas e pessoas, e elas nunca vão satisfazer esse lugar no nosso coração. Nunca vão satisfazer até as nossas próprias exigências, né? De um Deus perfeito, porque elas não são perfeitas. Ele explora bastante 1 Coríntios 11, 28 a 31, que é uma parte que fala, quando Paulo está falando aos Coríntios, sobre a questão da ceia, né? Que vocês se reúnem e tudo mais para ceiar, mas cada um come, né, demais e bebe, se embriaga, enquanto outros ficam sem comer nada e ficam sem beber, né? Tipo, vocês tratam um ao outro com preferência. Quem mais importante vocês tratam melhor, quem não tem tanta importância vocês tratam como pior. E falando dessas questões. E falando, tipo, cada um examine a si mesmo na hora de comer a ceia. Cada um olhe para si mesmo, examine o seu coração. Porque por não fazer isso, muitos entre vós estão fracos, doentes e até morreram. Então, tipo assim, olha a importância de você não desprezar as coisas de Deus. Olha a importância de você ser obediente à palavra e às orientações que Ele nos traz. Porque as decisões erradas vão fazer com que as pessoas, que nós e as pessoas ao nosso redor adoeçam, fiquem fracas. Você lembra quem fica fraco e doente e pode até morrer? É o super-homem perto da criptonita. Então ele faz analogia nossa também com essa questão e vem trazendo os embasamentos bíblicos que reforçam essa verdade. E ele traz o exemplo de como Deus nos olha como um todo, né? Como ele olhava Israel como um todo e como ele olha a igreja hoje como um todo. Lógico que ele nos vê individualmente, cada pessoa ele olha de forma especial e tudo mais, mas existe uma importância global nessa coisa do corpo de Cristo, da igreja, que a gente ainda não dimensionou, né? Ele é um Deus perfeito e ele julga perfeitamente, mas existem efeitos que vão repercutir na nossa vida e muitas vezes vão repercutir no corpo inteiro, né? Então ele vem trazendo exemplo lá de Jericó, quando o povo estava terminando de sair do deserto, né? E foram começar a entrar na terra
E eles vão entrar em Jericó e Deus fala, não pegue nada. Nada de disposto vai ser para vocês. Essa cidade, tudo que vocês vão conquistar aí, que vocês vão conseguir de bens aí, é meu. É pro meu santuário. Então não toque em nada. Tudo vai ser de valor, vai ser pego para mim. E o que não tem valor vai ser destruído. Beleza, foi a ordem de Deus. O resto vocês vão poder pegar para vocês. Vão enriquecer com esses bens. Então eles vão lá e fazem essa invasão, o Senhor derruba os muros, aquele coisa de dar a volta nos muros, dá o grito, aquela coisa toda, eles saem vitoriosos e tudo mais. Só que Acã pega lá uma barra de ouro, pega lá uma capa babilônica e tal, porque ele achou muito bonito, chamou a atenção, ele pegou escondido, guardou lá na tenda dele e deixou guardadinho lá. A próxima batalha foi para conquistar aí, que era uma cidade pequenininha, Jericó era gigante, muito poderosa, tinha muros intransponíveis. Aí era pequenininho, o povo lá era calmo, entendeu? Então eles espiaram lá a cidade e falaram assim, ó, manda todo mundo não, manda a galerinha aí só, porque vai cansar o exército. Só que eles estavam em pecado. Então, eles foram lá, invadiram a cidade, perderam essa batalha e foram perseguidos ainda, ainda morreu 30 e tantas pessoas de Israel nessa batalha, por causa da desobediência de um homem. Então, assim, ele traz esse exemplo de como a desobediência de uma pessoa afeta o corpo. É justo? Não é, mas é, né? Porque também expressa o coração de uma galerona aí, que não foi só Acã, com certeza que cobiçou as coisas, só que ele teve a audácia de pegar. A nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus reflete nas pessoas ao nosso redor, mas a nossa desobediência e pecado também vai refletir. E a gente não consegue dimensionar o poder do pecado. A gente não consegue perceber o quanto ele é grave, o quanto ele é danoso, o quanto ele é destrutivo. E muitas vezes a gente vai brincar com o pecado, pensando assim, é só uma coisinha, é só uma situaçãozinha, entendeu? É só um detalhe, é só um objeto, mas isso pode tomar uma proporção muito grande. E o pecado, um só, é suficiente para te levar para o inferno. Então, assim, o Senhor quer nos livrar de uma vida de pecado. A gente acaba pecando, né? Como cristão, a gente vai, infelizmente, pecar, mas a gente não pode viver uma vida de erro, né? Pecou, se arrepende rápido, sabe? Volta logo pro caminho. Porque se você ficar ali convivendo com o pecado, acariciando ele, você vai normalizando aquela situação, sua mente vai sendo cauterizada. No início o Senhor vai falar com você, ajusta isso, né? Isso aqui tá errado. Se você for ignorando, ele vai trazendo outras formas para te repreender, para te mostrar que tá errado. Se você for ignorando, ele vai deixar vir problemas na sua vida, situações difíceis, para que você possa perceber o quanto foi errado você tá. Mas se você continuar ignorando, o Senhor vai te entregar a sua própria sorte. E você não vai conseguir mais se arrepender, porque sua mente vai estar totalmente cauterizada, infelizmente. Então o Senhor quer nos afastar porque Ele vê no futuro, sabe? Ele vê não só nosso dano agora, que é horrível, o dano que a gente tem na carne, mas o dano eterno, que é no inferno, que não se acaba. Então Ele não deseja que a gente esteja nesse lugar, que a gente vai estar enfraquecido aqui na terra, né? E não vai viver o que Ele tem para nós na eternidade. Então essa criptonita, que parece às vezes inofensiva, e às vezes ela está disfarçada e o super-homem nem vê, né? Ele só vê quando ele está ficando fraco, mas não tem alguma coisa errada, né? Então a gente também, tipo assim, tem uma coisa errada, tem uma coisa estranha. Senhor, o que tá vendo? Me mostra, né? Ajusta aqui porque tá dando errado, tá dando ruim aqui. E Ele deixa que as coisas tenham uma piora para que a gente se atente, para que Ele chame a nossa atenção, para que a gente reajuste a nossa vida, né? Segundo a vontade dele, o caminho dele. E a gente se afasta disso vivendo uma vida de obediência, né? Ana, sendo perfeito, fazendo tudo certo 24 horas por dia, a gente não consegue, sabe? Mas é importante o seu objetivo, sabe? Às vezes a gente erra, Senhor, me perdoa, me ajuda a fazer direito, sabe? Você já corrige a rota, rapidamente, sabe? Deixa, Senhor, só do meu coração, se tem uma coisa errada, me mostra, me guia, eu quero te obedecer, eu quero te conhecer, se tem uma coisa que tá me afastando de ti, me mostra. O Senhor vai te mostrar, o Espírito Santo vai te guiar. Pode ser muito desagradável, pode ser bastante desagradável, né? E é, mas é necessário. E aí você vai ver onde está o seu coração, é nele. Porque enquanto tiver coisas ocupando esse lugar que é dele, na sua alma, ele vai te levar a tirar essas coisas. Só que elas estão num lugar tão importante na sua vida que vai doer. Vai doer para tirar, mas vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Vai doer. Então se a gente não quer desconforto, vai ser muito difícil.
Mas é a melhor coisa que a gente vai fazer. A gente vai deixar ele reinar, deixar ele conduzir a nossa vida, e não tem ninguém que faça isso melhor do que ele. E Jesus fala sobre isso também, né? Se a tua mão, teu pé, o teu olho te leva a pecar, arranca, tira, arranca. Não fala para tirar com carinho, né? Para pensar bem, para refletir. Fala tipo, arranca. Tá fazendo pecar? Então tira, meu filho. Ah, é um relacionamento ruim, é uma amizade, é um trabalho, é um hobby, é um esporte, é um lazer. Tá fazendo pecar? Arranca. Tira, força, joga longe. Então ele está trazendo uma analogia aqui de um pé, de uma mão, de um olho, que são órgãos são parte muito importante do nosso corpo. Se ele está falando para tirar isso, imagina o resto. Então, tipo assim, é uma parte de você, não interessa. Tira, porque está te levando a pecar. Porque é melhor entrar no céu sem uma mão, um pé, um olho, do que ir para o inferno com todos os pedaços no lugar e sofrer eternamente. Então assim, olha a importância de você se afastar de coisas que te levam a pecar. E é uma decisão que tem que ser sua. O Senhor te mostra. Olha, filha, isso aqui precisa ajustar, isso aqui precisa mudar. É você que toma a decisão. Ele não te obriga. Era bom se obrigasse, mas tem livre-arbítrio, né? Então ele nos mostra, abre o nosso coração para perceber, mas a atitude é nossa. Então, por isso que ele está trazendo advertência, porque muita gente não vai ouvir. Muita gente não vai querer obedecer. E vai deixar isso na sua vida e vai acabar indo para o inferno com todos os pedaços. Vai sofrer para sempre. Não é isso que ele deseja. Então o livro, ele vem trazendo essa temática e desenvolvendo esse tema. Muito bom. Terminei de ler ele agora em janeiro. Final de janeiro, eu acho. Não, em fevereiro, mais ou menos, de 2025. E assim, foi ótimo pra mim. Deus me guiou a ler ele. E quando eu comecei, eu falei, pra que ler esse livro, né? Não sei, achei meio sem propósito. Mas quando começou a desenvolver, eu falei, caraca, que livro sinistro, cara. Muito bom mesmo. E tinha coisas pra tratar no meu coração, né? Tinha muita idolatria aqui. E ele tem trabalhado, tem me mostrado, tem doído, né? Tem doído. Mas tem sido muito importante. Tem deixado as coisas que ele tem mostrado. E a paz que você tem, sabe? Eu sei que ele tem muito mais para fazer na minha vida, mas essas coisas vão me enfraquecer, vão me afastar dele. Não é isso que eu quero. Eu quero estar com ele, eu quero viver o que ele tem para mim. Não importa o que seja, não importa onde seja, não importa as circunstâncias que sejam. Então, deixar tudo isso sempre vai ser doloroso, mas vai ser uma das decisões mais importantes da nossa vida. Então, que ele esteja sempre em primeiro lugar. Tudo que tira o lugar dele na nossa alma, ele vem arrancar. A gente vem arrancar para que ele possa reinar. E o autor termina, eu achei muito legal esse final do livro, que ele fala sobre um grande mover que ocorrerá. Eu já ouvi muitas profecias sobre isso, creio muito nisso. Um mover mundial que ocorrerá antes do arrebatamento. E vai ser muito poderoso. E ele destaca que isso vai ser maior do que o que aconteceu com a igreja primitiva, né? Que ela teve um alcance muito grande ali, mas esse vai ter um alcance muito maior. Então imagina o que Deus não pode fazer hoje em dia com o evangelho, que tem um poder imensurável, né? Que é o poder de Deus. Então ele vem falando sobre isso, mas a gente precisa se livrar da criptonita, precisa se livrar desses pecados que nos enredam. Como a semente caiu entre espinhos, eu acho muito interessante esse trecho, que ela cresceu. Nos outros solos piores, que é o solo de... Teve uma que a semente nem brotou, que as aves vieram comer, o outro era o solo rochoso, que não criou raiz, não tinha como criar raiz ali, e ela logo secou. Mas não entre os espinhos, ela tinha uma terra razoável, mas estava cheia de espinhos. E esses espinhos sufocaram, e ela não produziu fruto. Então eu creio que muitos dos cristãos, muitos de nós, estão nessa situação. A gente está crescendo ali, só que não está frutificando, porque está enredado. E a Bíblia fala o que são esses espinhos, né? São as paixões desse mundo, são as ilusões das riquezas, são as coisas que a gente pode obter nessa terra, que tomam esse lugar de Deus, que sufocam essa planta e não deixam ela frutificar para o reino e dar o fruto necessário para o Senhor, né? Então que a gente não seja, né, essa planta que nasce no espinho, mas que seja aquela que nasce em boa terra, né, que frutifique a 100 por 1 para o Senhor. E seja, né, tudo para a honra e glória do nome dele, para que ele seja conhecido, as pessoas o conheçam e recebam, né, de todo o coração. Então é isso, galera, eu queria compartilhar com vocês. É um livro maravilhoso. E eu comecei a ler ele, olha como é que Deus fala. Sempre leiam antes, sempre orem antes de começar a ler
livros, assim, Senhor, me ajuda, me mostra qual. E ele vai te chamar a sua atenção. Ele chamou a minha atenção desse livro, porque já estava um tempo guardado, mas estava no momento certo de ler agora. E eu comecei a ler ele, e eu falei, nossa, interessante a temática. Eu comecei a orar sobre isso, e o livro fala também para você orar sobre isso, assim, eu sou da seu coração, te mostrar. Eu comecei a ler e tal, aí tinha outro que eu queria ler, que é Chega de Regras, do Larry Crabb. E eu já tô lendo ele já, comecei mais ou menos junto com esse. E o outro livro, fala um assunto mais ou menos a mesma coisa, só com uma pegada diferente, sabe? Se complementam demais, só que é igual, mas é diferente, não tem como eu explicar. Então, eu falei, então, tipo assim, Deus me guiou a ler esses livros para tratar desse assunto importante no meu coração, né? Então, assim, sempre ore, sempre peça a Deus orientação, porque você precisa ler. Porque ele vai, cara, cirúrgico, assim, o que você precisa, né? Pode não ser a sua necessidade agora, mas coloca na sua lista aí, sabe? Deixa aí, né? Compra ele, deixa guardadinho, baratinho, pegar uma promoção, e ele vai te conduzir ao momento que você tem que ler. Né? E, pô, é muito importante para mim, tem sido, né? Tem refletido ainda muito sobre ele, e não podia deixar de compartilhar com vocês, trazer essa joia, né? E aí que é dolorosa, né? Mas é necessária para o nosso crescimento e amadurecimento no reino, né? Então que a gente possa se livrar dessa criptonita, se livrar de tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos ocupa o lugar errado no nosso coração, né? Que tudo possa ser arrancado para que ele possa reinar. Então é isso, galera, eu queria falar com vocês, Deus abençoe, até a próxima, e fiquem aí com essa dica de livro maravilhosa, ele edificou muito minha vida, sei que vai edificar a tua também. Deus abençoe.